Amados irmãos e irmãs, muito bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira maravilhosa, dia 18 de novembro. E olha, hoje a igreja faz memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Hoje, fazendo memória das basílicas de São Pedro e São Paulo. O evangelho também desta liturgia comum que não foi proclamada agora, mas é a continuidade ainda da reflexão do domingo sobre os talentos. Mas hoje, neste dia dedicado então às basílicas de São Pedro e São Paulo, a igreja que faz memória, e o evangelho é de São Mateus, o capítulo 14, versículo de 22 a 23. Fala justamente deste relato então que tantas vezes assim o já escutamos a sua proclamação, porém todas as vezes é uma riqueza quando voltamos a escutar e proclamar novamente. Jesus que se retira, apesar de ser o Filho de Deus, ele não somente dá, mas ele trata também de se nutrir do Espírito Santo, se fortalecer da graça do seu Pai. Então ele a sós ali durante a noite resolve ir ao encontro dos seus discípulos. E acontece então que Jesus anda sobre as águas. E assim Pedro, quando avista, também pede que, se for Jesus, que mande que ele vá ao seu encontro. Pedro começa no início, com muita garra, com muita determinação, também caminhar sobre as águas da vida, sobre as turbulências, superando tudo. Mas quando cai em si, quando se dá conta de si, da sua fragilidade, da sua limitação, do seu sentir humano, ele fraqueja na fé, ou seja, perdeu o foco, perdeu a direção. Assim também, quantas vezes nós perdemos o foco em Jesus, nos escandalizamos por qualquer coisa, queremos abandonar a missão, queremos abandonar Jesus. Fique aqui a certeza das palavras de Jesus: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." No início desta manhã, quero deixar aqui a minha bênção sacerdotal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.